8 horas e 22 minutinhos, o Valdir Cosmo fala STF e TSE é o verdadeiro lesa-pátria. Manuel Oliveira manda mensagem pra gente. Bom dia, Manuel Oliveira. Esses comunistas não deviam se preocupar com o quê? Com a Constituição. A Vera Hélio Santos fala o seguinte: não concordo deixar inelegível Pablo Marçal. É muito pouco o que fez, perto do que os esquerdistas já fizeram e ninguém foi punido. Manuel Oliveira, Boulos quer invadir as propriedades alheias. Paulo Silva, normal. Atirar pedra em árvore que dá fruto. O que precisa é cortar as árvores secas. Lula, Boulos, etc, etc. Wilson Pereira, fora Marçal, os aposentados velhinhos agradecem. Daqui a pouco a gente, então, lê novas mensagens que estão chegando aqui pra gente. E ainda, falando sobre as eleições, eleita pelas urnas eletrônicas, a deputada federal bolsonarista, Carla Zambelli, do PL, mais uma vez levantou suspeitas sem provas sobre o modelo de votação. Logo após a derrota do ex-coach, Pablo Marçal, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Zambelli postou nas redes sociais uma série de questionamentos ao modelo de votação da urna eletrônica. No final da noite de domingo, Zambelli gravou um vídeo prometendo aos seus eleitores retomar o tema na Câmara. Ela também defendeu a necessidade de o próximo presidente da casa estar disposto a pautar o voto impresso. As urnas eletrônicas são comprovadamente seguras, auditáveis e nenhuma tentativa de adulteração do sistema ou dos resultados da votação obteve êxito até agora. José Menezes, essa preocupação da Carla Zambelli tem realmente fundamento desde a eleição do ex-presidente, da última eleição presidencial, né? Que pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro colocaram em xeque a questão da lisura das urnas eletrônicas. Nós tivemos aí, inclusive, né, José, um pleito bastante tranquilo em todo o Brasil. 8 horas da noite ali a gente já tinha o nome da maioria maciça no Brasil de prefeitos eleitos. Esses questionamentos sobre a urna eletrônica ainda são válidos diante de, inclusive, de todo esse processo eleitoral que a gente acompanhou no último domingo? Não, eu creio que sim. Eu acho que a deputada, ou o deputado, ou o senador, está aí para questionar mesmo qualquer coisa que ele possa sentir que tenha dúvida. Questionamento natural. Não é ir contra o sistema eleitoral, contra o sistema democrático brasileiro, você questionar, não. Veja bem, o que aconteceu na Venezuela? A Venezuela não tinha a questão da comprovação de impressão. Houve depois um compromisso aí do Maduro de fazer todo esse trabalho, e esse trabalho foi feito. E o que aconteceu na Venezuela? Depois que o Maduro se declarou presidente lá, que o próprio sistema eleitoral colocou Maduro como presidente, veio-se aí a comprovação de que não foi tudo aquilo. Ou seja, é uma prova de que é preciso ter lisura. Lisura maior para o eleitor é ele acreditar no sistema eleitoral. Eu acredito no sistema eleitoral, mas eu acho que tiver uma clareza maior, uma clareza melhor de uma comprovação, ou seja, onde você pode ficar tranquilo. Não, eu sei para onde meu voto foi. É assim que funciona. Eu acho que o eleitor, ele é o principal ponto num sistema eleitoral. As eleições são feitas para o eleitor, que o eleitor é quem? É o povo. Quem é colocado lá como deputado, como vereador, como prefeito, como senador, como presidente da República, está ali por quê? Pelo povo e para o povo. É simples assim. Então o povo tem que acreditar naquilo até para diminuir esses burburinhos que tem por aí. E um burburinho desse está sendo feito pela Carla Zambelli, que ela tem o direito dela de fazer, na minha opinião. Doutor Moisés Marcioni, as pessoas que defendem muito essa questão do voto impresso, o voto impresso também não estaria aí sujeito, inclusive, a situações em que pudesse colocar também o resultado das eleições em dúvida? Quer dizer, o voto impresso é inviolável também, doutor Moisés? Como é que você vê isso? Então, a questão que eu vejo é o seguinte, você ter uma dupla possibilidade de você avaliar a eleição. O que a Zambelli quer, ela é uma deputada e ela tem interesse de mais transparência, tal, essa questão. E eu acho que se tá tendo, sempre vai ter esse burburinho, sempre vai se falar dessa questão do voto impresso, enquanto não continuar sendo pautado. E o que ela quer fazer? Ela quer voltar a discutir a possibilidade desses votos impressos. Inclusive, uma das falas dela, ela quer, com esse novo presidente que vai ser eleito aí para a Câmara, ela possivelmente pautar novamente a discussão sobre o voto impresso. E eu não vejo o porquê não, né? Ela é uma deputada, ela tem a possibilidade, ela tem o direito de questionar todas as questões que possam acontecer
nas eleições. E essa questão do Marçal, por ele ser tão próximo, ter aquela coisa tão, assim, a diferença tão mínima, aí começa esses burburinhos a respeito dessas questões, entendeu? Então, o fato crítico é que ela tem direito de questionar, ela pode, apesar de ser algo que os ministros do TSE questionam e repudiam muito, mas diante desse cenário de que ela é uma parlamentar que pode voltar a pautar essa questão do voto impresso. E vai ser mais uma possibilidade de auditar, mais um argumento possível. Eu não vejo problema nisso, eu não sei por que tem tanta resistência nessa questão. Doutor Moisés, mas a gente viu aí muita gente ligado, né, a ala bolsonarista que defende voto impresso, que foi eleito. E foram reeleitos, e a gente não viu esses questionamentos. Parece que os questionamentos é justamente aqueles que são derrotados. Você não percebe isso, não? Sim. Ou é impressão minha? Não, sim, aparentemente é nesse cenário. Mas qual que é a questão? Se sempre vai levantar esse questionamento, se sempre vai se discutir essa questão, qual o problema de lançar logo esse voto impresso, entendeu? Para evitar qualquer burburinho mais. Não vai ter mais esse argumento, perdeu porque teve fraude, perdeu por causa daquilo, não vai ter mais esse argumento. Então, para a questão de transparência e para acabar com essa discussão a respeito de possíveis fraudes nas eleições, eu não vejo problema de novamente pautar essa questão, até porque vai dar ainda mais transparência. E só retomando um ponto, eu não sou favorável que o Marçal se torne inelegível. Não sou. Eu quero que tenha um devido processo legal, eu quero que se discuta corretamente o que pode ser feito. Mas a discussão entre os juízes do TSE está caminhando nessa linha. Mas eu não concordo que ele se torne inelegível, porque ele se tornou uma força muito grande, um outside, fora da política, que demonstrou muita força e que chamou a atenção de todos aí, a ponto do Lula e do Bolsonaro brigar os dois juntos contra o Marçal. Então você percebe que ele se tornou uma força política muito grande. E devido a isso, é que agora vão buscar estratégia. Mas muitos cometeram muitas irregularidades durante essa campanha. E ele, com pouco dinheiro que teve, eu não vejo justificativo na questão do abuso do poder econômico. Porque ele é o que teve menos gasto, o que menos gastou nessa campanha. Então, só para finalizar essa discussão. Tá certo. Moisés, só com relação a dúvidas eleitorais, veja bem, entre 2009 e 2013, o próprio ministro hoje do STF, Flávio Dino, questionou a questão de lisura de campanha eleitoral por causa de urnas eletrônicas, gente. Então, assim, na verdade, na época ele perdeu e questionou tudo isso. Então, quem perde realmente questiona. O que a gente está defendendo aqui, né, pura e simplesmente a questão de você ter a urna eletrônica e essa comprovação, mas sim que o povo fique tranquilo, que quem perde que possa ficar tranquilo, quer dizer, para que não haja mais nenhum tipo de dúvida. Então, quem perde realmente reclama, viu, Alex? Né? A prova disso é que a esquerda reclamava, depois a direita reclama, depois o centro reclama. Sempre vai ter esses burburinhos aí, que na verdade são burburinhos, mas que precisa ser sanado aí. Evitáveis, né? Márcio, evitáveis. Tá certo, 8 horas e 30 minutinhos. O Márcio Borges fala o seguinte: Josiel, a urna não é confiável. Fala como foi que o Fred fez. Não, eu não disse que a urna não é confiável. Você está... Como é que é o nome dele? Só um pouquinho, eu vou voltar aqui, só para mim falar o nome dele para você. É o Márcio Borges. Márcio Borges, eu não disse que as urnas não são confiáveis. Eu disse que as urnas eletrônicas, sem uma comprovação, através de uma comprovação que possa a pessoa saber de fato ali e ter o direito depois de fazer uma recontagem mais clara, fica na dúvida. Eu não falei que são confiáveis. Eu, por exemplo, já fui candidato e fui eleito com urnas eletrônicas. Então não é essa a questão, você entendeu? Então a questão é: por que não fazer para melhorar e evitar esses questionamentos? É sobre isso. É claro que mudou muito um pouco o sistema. Por exemplo, antigamente as eleições eram feitas nos municípios, os TREs regionais cooptava todos os votos e mandava para Brasília. Hoje não. Hoje tudo é jogado diretamente em Brasília. Modificações naturais que acontecem. Agora, questionar, a pessoa tem sempre que questionar qualquer coisa, até qualquer lei. É preciso que as pessoas questionem, se for uma lei, que essa pessoa possa ver que não é boa para ela, não é boa para a sociedade. Normal isso aí, gente. José, o Josué Setúbal fala o seguinte: José, você é um grande formador de opinião, acompanho sua trajetória jornalística há tempos, mas tem momentos que discordo de alguns posicionamentos, mas respeito. Mas quanto ao Marçal, ele procurou e achou.
né? É o que ele diz aqui. Me fala sobre a mágoa do Rogério Cruz dispensando quase 2.000 servidores comissionados. Será que ele fez... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto aqui ainda no Mundo Sua Casa. Será que ele fez o dever de casa? Na opinião, ele recebeu o resultado da sua ineficiência na prefeitura. Opinião, José Menezes, do Josué Setúbal. O Josué Setúbal está correto. O Marçal realmente passou do tom. Eu não defendi as coisas que o Marçal fez. Eu defendi a questão da punição em si ser mais severa. Poderia ser através de multas, né? E as pessoas defendendo aí inegibilidade. Eu acho que um ponto mais crítico para um político é ele receber uma inegibilidade. Então, ele está correto quando ele diz que o Marçal passou realmente do tom e cavou a própria cova. Com relação ao Rogério Cruz, o Rogério Cruz já vinha tendo dificuldade há muito tempo, desde quando lançou a esposa dele, a deputada federal, e houve alguns servidores que criticaram e que disseram que estavam sendo ameaçados ali, que foram obrigados a ir para a campanha nas ruas. Então, tudo isso aí foi juntando e agora junta mais com essa pendência que é dispensar funcionários. Eu sou totalmente contra você descontar nos funcionários aquilo que você não fez para a cidade. Agora, minha preocupação é o seguinte, José, isso não vai tornar ainda também o serviço público ainda mais lento, porque é muita gente na rua. Ou será que essas pessoas não faziam nada lá? Com certeza, muita gente na rua e essas pessoas, como são pessoas comissionadas, Alex, são aquelas pessoas que mais trabalham no serviço público. A questão do comissionado, o comissionado é um trabalhador incansável. Por quê? Porque ele sabe que tem que ter a produção para que ele possa continuar no serviço. Então eu vejo dessa maneira.